gente continua com uma data internacional importante. Nem Vladimir Lenin, o principal nome da Revolução Russa, e seus principais companheiros, então, Leon Trotsky, Joseph Stalin, vocês conferem as fotos desses personagens históricos. 100 anos atrás, nesta data, nem eles achavam que conseguiriam se manter no poder em Moscou, mas conseguiram. Conseguiram à custa de todas as liberdades que diziam defender. Lenin iniciou um dos mais bárbaros, sanguinários e repressores regimes da história da humanidade. A Revolução Russa levou à fundação do que foi o maior Estado no século XX, a União Soviética. Esse Estado implodiu em 1991 sob o peso da própria incapacidade de fazer a economia funcionar. Lenin diria, sob o peso das próprias contradições. A Revolução Russa prossegue sendo um símbolo poderoso. Não é à toa que a gente escolheu esse símbolo para que vocês confiram. O símbolo da bandeira da União Soviética não existe mais. É o símbolo de que utopias interpretadas e conduzidas por partidos políticos que acham que sabem o que é melhor para as pessoas, essas utopias terminam em regimes repulsivos e totalitários. Os russos deram pouca atenção hoje à data. Confira na reportagem do correspondente Marcelo Correge. Jovens buscando em livros os fatos da história. É uma cena cada vez mais rara, também na Rússia. Para o centenário da Revolução não passar despercebido para uma geração inteira, este jornalista teve uma ideia: recontar a queda dos czares russos e a ascensão dos comunistas através de uma página na internet e das redes sociais, como se estivessem acontecendo agora. Para Mikhail Zygar, idealizador do projeto, eles conseguiram convencer as pessoas de que a história não é entediante. A história é a vida de gente de carne e osso, e muito interessante. Na página project1917.com, protagonistas e coadjuvantes das duas fases da Revolução de 100 anos atrás vivem. Poetas, sindicalistas e políticos da época também ganharam perfis nas redes sociais. Desde o início do ano, em média, são 1 milhão de acessos por mês. Os pensamentos de Lenin e de todos esses personagens saem de diários pessoais, livros e artigos de jornais de 1917. Mikhail explica que foram 2 anos de trabalho de 50 pesquisadores, a maioria jovens historiadores fazendo mestrados. Agora, a equipe tem mais ou menos 15 pessoas. É preciso voltar 100 anos no tempo e pensar num governo extremamente impopular. Naquele cenário, 2 documentos causaram grande comoção e abriram as portas para a Revolução Comunista. A renúncia do czar Nicolau II em nome do irmão no dia 2 de março de 1917, e o manuscrito em que Mikhail Romanov abdica o direito da coroa no dia seguinte. Num cenário atual, em que decisões políticas são anunciadas em redes sociais, essas 2 cartas provocariam um festival de likes. O fim da Rússia Imperial foi contado em detalhes até março, período de maior audiência do site por enquanto. Depois disso, os seguidores do projeto acompanharam o fracasso do governo provisório russo e a volta de Lenin do exílio na Suíça, com a mala repleta de discursos inflamados. Mikhail Zygar explica que quando Lenin odeia alguém, ele odeia de verdade. Dá para sentir aquela agressividade nas palavras, paixão, como contra os liberais, os mencheviques e todos que não concordavam com ele. Neste 7 de novembro, a TV fictícia do projeto 1917 Live falava ao vivo da tomada do Palácio de Inverno pelos bolcheviques na mesma hora em que o evento aconteceu 100 anos atrás. Já na imprensa do mundo real, as manifestações organizadas pelo Partido Comunista Russo em São Petersburgo, Moscou e outras cidades do país não tiveram tanta repercussão. A data deixou de ser feriado em 2005 e o governo de Vladimir Putin ignorou oficialmente o centenário. Segundo uma pesquisa feita em setembro, 58% dos russos sequer sabiam do aniversário da Revolução Comunista. Mikhail Zygar explica que a Revolução de Outubro e 1917 não são datas sagradas para a Rússia. Existe um discurso oficial de, olha, não prestem atenção. Porque para as autoridades russas atuais, a ideia de que o país voltou a ser um grande império é muito importante.